começando mais um vídeo aqui no canal e para quem não me conhece, eu me chamo Maria Silveira e nesse canal eu sempre entrego o ouro do ouro sobre Day Trade. No vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são os tipos de blocos de ordens. Então se você quer se aprofundar um pouco mais em análise institucional, não perde nenhum segundo desse vídeo e fica até o final. Mas antes de você consumir essa imensidão de conteúdo, nada mais justo do que você deixar o like. Deixa o like, se inscreva no canal e no final do vídeo deixa aquele comentário bem bacana para me incentivar a trazer mais conteúdos como esse aqui no perfil. E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Primeiro, vocês precisam saber que existem 7 tipos de blocos de ordem: Extreme Order Block, Breaker Block, Propulsion Block, que é a mesma coisa que Order Block 2.0, Mitigation Block, IFC, que é o famoso Institutional Funded Candle, Cluster e Fair Value Order Block. E agora eu vou estar dando uma palhinha sobre como funciona cada bloco e você automaticamente vai entender a diferença entre um e outro. Bom, vamos começar pelo Extreme Order Block. Como já diz o nome, ele é extremo. Por que extremo? Porque fica sempre na extremidade da estrutura, ou no topo, como aqui no exemplo, ou em um fundo. Por exemplo, se o preço estivesse caindo e formasse aqui uma última vela de baixa antes de um movimento de alta, essa região aqui seria o meu Extreme Order Block antes de jogar o preço para cima. Então lembrem-se, um Extreme Order Block é sempre a última vela de alta antes de um movimento de baixa e vai servir como um ponto de parada para o preço, ou é sempre a última vela de baixa antes de um movimento de alta e vai servir também como um ponto de parada para o preço antes de jogar o preço novamente para cima. Agora vamos entender as Fair Value Order Blocks, que é esse aqui que está no cantinho aqui da direita. Nós temos um movimento baixista, uma estrutura de baixa, e no meio dessa estrutura de baixa nós temos uma pausa do preço, o que chamamos de Drop Base Drop. É uma pausa do preço porque os market makers ali entraram comprado para aí sim conseguir entrar vendido. É o famoso Buy to Sell. E diferente do Extreme Order Blocks, as Fair Value Order Blocks elas não vão aparecer nas extremidades, nem no topo, nem no fundo de uma estrutura, e sim no meio da minha estrutura, que nesse cenário aqui do exemplo é baixista. Então nesse caso eu tenho uma tendência impulsiva de baixa, onde bem no meio dessa tendência de baixa o preço parou e fez uma vela contrária a todo esse movimento. Então a gente tinha, por exemplo, velas negativas, até que o preço parou, fez uma vela positiva e jogou novamente o preço para baixo. Nesse momento aqui, nós temos uma base de preço para que o preço retorne e sirva como uma região de oferta para aí sim jogar o preço para baixo. Vamos aproveitar o gancho para já falar sobre o Breaker Block, visto que o exemplo ali é bem parecido. Veja, a Fair Value Order Block nós temos aqui uma tendência de baixa, onde o ativo retornou na Fair Value Order Block e deu continuidade à tendência de baixa. Agora presta atenção aqui no Breaker Block. Nós temos uma tendência de baixa também, onde foi formado uma Fair Value Order Block. Até aí tudo bem. Só que o preço dessa vez, ao invés de respeitar essa região de oferta e trabalhar em baixa, bem pelo contrário, ele rompeu essa região e essa mesma região que já tínhamos marcado no preço, ela serviu como ponto de demanda para jogar o preço para cima. Mas como a gente poderia estar prevendo esse rompimento? Muito simples, utilizando o alinhamento de fluxo. Para quem não sabe, eu tenho um vídeo completo sobre alinhamento de fluxo e confirmação de fractal aqui no canal. Editor, coloca a capa aí com o título pra galera encontrar depois de assistir esse vídeo. Mas resumidamente, a gente teria como um ponto de parada essa Fair Value Order Block, correto? Aí o preço tocaria na região e nós deveríamos esperar o alinhamento de fluxo, que no caso é uma confirmação de que essa região realmente é forte e vai jogar o preço para baixo. Se a pessoa apregoa uma ordem aqui com stop aqui em cima, nesse cenário aqui do Breaker Block, essa pessoa que apregou a ordem provavelmente seria estopada. Logicamente seria estopada, porque o preço, ao invés de respeitar essa zona e jogar o preço para baixo, jogou o preço para cima e aí sim continuou na alta. Então, como a gente consegue prever? Exatamente assim, utilizando o alinhamento de fluxo. Por esse motivo, eu também vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, porque é muito importante que você assista. Mas basicamente, o Breaker Block é um Order Block rompido. Então, a partir do momento que o preço passou dessa região onde ele deveria ter respeitado, ele vai utilizar ela como ponto de demanda para aí sim jogar o preço para cima. Agora sim, vamos falar sobre o tão esperado IFC, que nada mais é do que um Institutional Funded Candle. A tradução disso é um candle financiado pelas grandes instituições. Não quer dizer que os outros tipos de blocos de ordem que aqui citei não são financiados pelas grandes instituições. São elas realmente que criam cada bloco desse.
acontece. Mas nesse cenário aqui, o título é dado como IFC, visto que esse bloco de ordem, ele é responsável por capturar uma liquidez. Como assim? Por exemplo, nós temos aqui uma liquidez sendo gerada aqui nesses topos. Por que liquidez? Porque cada vez que o varejo viu que essa resistência foi respeitada, eles venderam. A grande massa vende. Todo mundo vende. A sardinhada vende e vai colocando os stops tudo aqui em cima. Stop, 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 stop. Só que o stop de uma venda é uma compra. E as compras da grande massa faz contraparte para market maker entrar vendido. Ou seja, um IFC é sempre quando nós temos um movimento de captura e aí sim, essa captura é responsável por jogar o preço para baixo. No caso, se for ao contrário também. Por exemplo, eu tenho aqui fundos, fundo nivelado, né? Relatives Equal Lows. E aí é formado um IFC a partir do momento que eu tenho uma vela de baixa antes de um forte movimento de alta. E essa vela de baixa foi responsável por capturar toda essa liquidez gerada nesses fundos. E aí sim, o preço começa a trabalhar em alta. Então tira todo o varejo do game para aí sim reverter a tendência. Então, basicamente, um IFC nada mais é do que um Extreme Order Block, porém que captura uma liquidez anterior. E ele também, logicamente, assim como todos os outros, vai servir como um ponto de oferta, nesse caso do exemplo, para aí sim jogar o preço para baixo. Então a gente espera o retorno do movimento para aí sim conseguir vender. Vendas abaixo dessa região geralmente são estopadas, são liquidadas. Somente varejo que não conhece esse tipo de termo, esse tipo de análise, que vai estar vendendo antes de tocar nessa região. E agora o Propulsion Block ou Order Block 2.0. Independente do termo, o motivo pelo qual chamamos de Propulsion Block ou Order Block 2.0 é porque é como se fosse um bloco de ordem um pouco mais forte do que o Extreme, que fica no topo ou fundo. Ele também vai aparecer nos topos e fundos. Porém, esse bloco de ordem, além de estar no topo ou no fundo de uma estrutura impulsiva que já tem muita força, ele também vai interagir com outro bloco de ordem passado. Como assim? Repara no exemplo. Nós temos aqui um bloco de ordem onde gerou uma estrutura impulsiva. E aí o preço retorna nesse bloco. Ok, assim como nesse primeiro exemplo, nesse Extreme, retorna e forma uma nova estrutura. Só que, dessa vez, vamos supor que esse trade você não viu, você não se posicionou nesse trade. E aí o preço, ele começa a cair novamente. Porém, antes de cair novamente, é gerado uma última vela de alta antes de todo esse movimento desbalanceado aqui de baixa. Então nós temos aqui o que? A interação deste bloco com esse bloco, formando uma nova estrutura de baixa. Então quer dizer que quando o ativo retornar nessa região, essa região também vai servir como uma região de oferta para aí sim jogar o preço para baixo. E sendo 2.0 mais forte do que o Extreme Order Block tradicional. Ou seja, depois de um choque, é válido um flip. Porém, depois de um boss, é ainda melhor. Por quê? Porque nós temos a confirmação de que a tendência realmente foi revertida. A tendência de alta, aqui no exemplo, foi perdida para aí sim trabalharmos uma tendência baixista. Chegamos então aos clusters. Silveira, o que significa cluster? Cluster nada mais é do que uma pequena consolidação de candles. Você já viu no gráfico, provavelmente, quando o gráfico ele fica paralisado, geralmente sábado, domingo, até sexta-feira à tarde, ele pode ficar assim, ó, candle comprador, candle vendedor, candle comprador, candle vendedor. Ou seja, formando ali um movimento lateral de pequenos candles consolidados. Isso aqui é o que chamamos de cluster. E esse cluster nada mais é do que um bloco de ordem também. E se você for observar como ele está no meio de uma estrutura de baixa, ele é uma Fair Value Order Block, porém em um time frame maior. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Essa estrutura inteira de baixa estaria em um time frame de H1 ou H4. Então nós teríamos aqui a visão desse Fair Value Order Block. Porém, se eu diminuo o time frame para M15, por exemplo, M1, eu teria aqui várias velas, né, dentro dessa única vela. Sabendo disso, eu tenho um cluster em um time frame menor, porém uma Fair Value Order Block em um time frame maior. Ou seja, o significado é exatamente igual. Nós teríamos aqui um movimento de reteste, onde essa região serviria como ponto de parada para jogar o preço para baixo. Lógico, temos confirmações, filtros, gatilhos para estar
estar interpretando da melhor forma possível. Isso aqui é só o básico do que é cada bloco de ordem, mas não chega nem perto como você vai utilizar na vida real, no momento do gráfico, isso aqui, tá? Cluster, Propulsion Block, Breaker Block, é uma imensidão de detalhes que você nem consegue imaginar. E agora vamos então falar do Mitigation Block, que é bem parecido com o Breaker Block. Por quê? Nada mais é do que um bloco de ordem que foi rompido. Porém, repara só no exemplo que eu vou te dar para que você consiga diferenciar um Breaker Block de um Mitigation Block. Vamos supor então que o preço faça exatamente a mesma estrutura. Estava caindo, assim como nessa que eu estou desenhando, o preço corrigiu um pouco e voltou a cair. Depois ele subiu e continuou na alta. Então, repara só na diferença. No Mitigation Block, nós temos aqui uma estrutura de baixa, um movimento corretivo que gerou aqui uma última vela de alta antes de um movimento de baixa. Porém, esse movimento de baixa não formou o boss. Esse movimento de baixa não quebrou o último fundo. Ou seja, esse bloco de ordem não é válido. Então, essa é a real diferença entre Mitigation e Breaker Block. Olha só, no Breaker Block eu tenho uma estrutura de baixa e depois um movimento corretivo, onde o preço gerou uma última vela de alta antes de um movimento de baixa, assim como nesse exemplo. Porém, aqui no Breaker Block, eu sempre vou ter o bloco de ordem originando uma estrutura que perde, por exemplo, o fundo anterior, formando o boss, a quebra de estrutura de continuidade. Então, quando ele retorna, eu tenho aqui um ponto de parada como Breaker Block, para aí sim jogar o preço para cima. Nesse cenário de Mitigation Block, o ativo ele vem, cai, gera liquidez, não quebrando o fundo anterior, e aí sim ele sobe, e ao invés de respeitar essa zona, ele rompe, assim como no Breaker Block, mas ele é um Mitigation Block, lembra, pelo fato de não ter formado o boss apenas. É essa a diferença entre Mitigation Block para Breaker Block. Então, quando ele retornar, ele vai servir como um ponto de parada para aí sim jogar o preço para cima. Mas eu tenho um vídeo aqui no canal que explica em detalhes a diferença entre Mitigation Block e Breaker Block, e eu também te passo alguns insights. Vou estar deixando na descrição desse vídeo para que você consiga encontrar depois que você assistir esse vídeo até o final. Então, basicamente, ele também vai servir como um ponto de parada, mas ele não é muito confiável, visto que o ativo gerou muita liquidez aqui nesses fundos. Mas eu não vou dar muito spoiler, porque eu quero que você assista depois o vídeo de Breaker Block e Mitigation Block. Então, basicamente, nesse vídeo eu te mostrei que existem 7 tipos de blocos e eu também mostrei algumas diferenças entre um e outro. Mas é claro, se você quiser aprender a fundo sobre esse tema, Smart Money Concept, e também entender melhor na prática esses exemplos, clica no link que tá aqui na bio e vem falar comigo que em breve eu vou estar lançando um intensivo de análise institucional e você não pode perder a oportunidade de aprender em detalhes tudo sobre esse tema. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo que eu entreguei hoje, não esqueça de deixar o like e também se inscrever aqui nesse canal. Toda segunda-feira tem vídeo novo e todo domingo às 8 horas tem live aqui no canal. Você não pode perder, por isso ative o sininho de notificações. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar vários conteúdos importantes para você, não esqueça de conferir. Tamo junto e até o próximo vídeo.